Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Então dá um glória aí, igreja. Glória a Deus, porque nós estamos aqui mais um dia, mais uma noite para adorar nosso Deus, né? Que você possa receber do Senhor nessa noite tudo que você veio buscar e mais um pouco ainda, porque Deus tem muito para nos dar. Que nós possamos abrir o nosso coração nessa noite e louvar Ele de todo o nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Pai que quer nos abençoar. Então você já se acomode no seu lugar e já comece a abrir seu coração. Amém? Porque o Senhor já está aqui. Aleluia. Oh, Espírito Santo, és bem-vindo, Senhor, nessa noite, neste lugar, Senhor. Nós falamos a Ti, Tu és o nosso convidado de honra, Senhor, nessa noite. Aleluias. Nós queremos Te louvar, Deus. Nós queremos Te engrandecer nessa noite, Pai, de todo o nosso coração. Você possa abrir em Lucas 13, do 10 ao 17. Fala aqui de uma mulher enferma, né? Que estava 18 anos enferma. Jesus estava numa das sinagogas no sábado e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada e de modo algum podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, está livre da tua doença. Jesus disse: mulher, você está livre da tua doença. Então Jesus quer nos deixar todos livres. E pôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou e dava glória a Deus, irmãos. E o dirigente da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Mas o Senhor lhe disse: hipócritas, cada um de vós não desamarra da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa há 18 anos? Quando disse essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, mas o povo se alegrava por todas as maravilhas que Jesus realizava. Amém? Então, há 18 anos essa mulher estava enferma, né? E Jesus veio e curou ela. Aleluias. E ela estava num cativeiro, irmãos. E ali os religiosos não queriam que ele curasse no sábado. Mas Jesus, ele não tem dia, não tem hora, não tem igreja. Não. Aonde se clama o nome de Jesus, ele vem e cura. Jesus, ele entra em qualquer lugar. Ele cura no sábado, no domingo, na segunda. Aonde ele vê um coração aberto, uma pessoa que realmente tem fé, onde a pessoa quer Jesus, ele vem. Ele entra na casa de rico, ele entra na casa de pobre. Jesus, ele não tem acepção de pessoas. Aonde ele encontra um coração que deseja receber ele, receber a cura, ele cura. E ali a palavra diz assim que ela estava num cativeiro. E quem estava prendendo ela, irmãos, ali, era Satanás, né? Mas Jesus, ele veio e libertou. Mas Jesus não é só para aquele tempo, quando ele vinha. Jesus, ele é para nós hoje. Que coisa tremenda, né, irmãos? Porque ele disse, deu autoridade para os discípulos, né? Discípulos, em Lucas 9, 1 ao 2,
convocando os discípulos, Jesus deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem as doenças. Então, todo aquele que crê tem autoridade, né? Então, não era para aquela época, irmãos. Por que eu estou falando isso? Por que a Eliane está falando de novo em cura? Porque é o que a gente tem visto, né? E sem Jesus, nós não somos nada, irmãos. Então, Jesus aqui, ele está falando que ela estava no cativeiro e Satanás é real. Ele aprisiona as pessoas. Quantas pessoas estão presas no cativeiro, numa doença, numa enfermidade, né? Mas você que está aqui, talvez esteja tudo bem com você, mas talvez o nosso parente, o nosso vizinho não está bem. Você vai dizer assim: Jesus cura, né? Então, que nós possamos abrir nosso coração, entender que Jesus, ele curava quando ele andou na terra, mas ele deixou para nós essa autoridade. E hoje nós podemos receber tudo isso que ele tem para nós, né? Isso não é uma história, isso é algo real que ele nos deu, né? Como Pai. Imagina que coisa tremenda, igreja. Nós temos tudo isso. Nós temos a cura do Senhor Jesus. Nós temos autoridade. E Jesus não quer ver ninguém doente nem triste. Amém? Quer todos saltitantes na presença dele. Essa mulher ali, quando ela foi curada, ela louvou o Senhor Jesus, né? Imagina que coisa tremenda. 18 anos ela estava ali, doente, enferma. Mas Jesus... Naquela época as mulheres não tinham vez, mas Jesus, ele veio, quebrou todos o protocolo, né, irmãos? E continua até hoje. Ele não se importava o preço, né, que ele ia pagar por amor, né? Ele curou aquela mulher, ele cura aqueles que estão na alma presa. E ele veio para todos, né? Então, que nessa noite nós possamos entender isso e louvar esse Deus tremendo, um Deus que cura, que nos ama e que quer nos limpar. Domingo, quando chegou o pessoal do encontro aqui, eu estava lá atrás, sabe, apóstolo, e veio sobre mim assim: Jesus quer limpar, sabe? Eu estou falando de mim, eu não sei muito de vocês, mas veio sobre mim algo assim que Deus queria limpar, sabe? Eu creio que a autoridade que vocês trouxeram são de lá, né? Eu sentia assim, uma unção nova, assim, que Deus queria limpar, sabe? Limpar, tirar tudo da gente que era de ruim. Ele queria nos limpar, sabe? Eu disse, glória a Deus, né? Então Jesus, ele quer fazer algo novo todos os dias em nossas vidas. Então só basta nós crer e buscar Ele. Ele está pronto para nos abençoar. Se coloca de pé com todo teu amor e comece a glorificar esse Deus maravilhoso. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Deus, por mais uma noite, mais um dia, Senhor, de nós estarmos aqui, Pai, para te adorar, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nesta noite, neste lugar, Senhor. És bem-vindo, Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te bendizemos nessa noite. Senhor, é bem-vindo, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, em nossas vidas nessa noite, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Começa, Senhor, a enviar algo, Senhor, sobre este lugar, algo poderoso, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós só queremos te glorificar, Senhor. Nós queremos sair daqui, Senhor, diferente, Pai. Que nós possamos sair daqui diferente, Senhor, não da mesma forma que nós entramos, mas renova a nossa fé em Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor venha manifestar a Tua glória nessa noite, neste lugar, Senhor. Manifesta com cura, manifesta, Senhor, a Tua glória, Jesus. Oh, glórias a Ti, Pai. És bem-vindo, Espírito Santo, nós Te adoramos e Te bendizemos. Amém? Dá uma salva de palmas para Deus. Amém, glória a Deus. Sim, Deus, Tu és adorado nesse lugar. Queremos a Sua presença, vem queimar nos nossos corações. Estamos aqui, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus.
nos faz queimar, Senhor. Se manifesta em nosso meio, papai. Vem, Senhor, queimando em nossos corações, Senhor. Nós clamamos, nós te pedimos, Senhor. Queima, papai. Queima, se manifesta nesse lugar. Se manifesta, Senhor Jesus. Traz, Senhor, cura, Senhor. Traz, Senhor, com teu fogo, papai. Limpeza, Senhor. Tira, arranca daqui toda a impureza, Senhor Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que nos envergonha diante de ti, papai. Vem queimando, Senhor. Se manifesta, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, Senhor. Shaddai.
Sim, Deus, queremos, Senhor, queremos a sua cura, queremos, Senhor. Engraçado que nós clamamos, nós pedimos numa canção dessa, a gente pede para que Deus se manifeste, que Deus haja, mas a euforia dentro de nós não é a mesma que estamos falando. Dentro de nós a gente está aqui paradinho, como que a gente quer atrair a presença do Senhor sem nós também nos manifestar? Precisamos clamar, mas ser de verdade. Precisamos, por isso que a palavra de Deus fala que precisamos ser como os pequeninos. As crianças se expressam. As crianças, quando a gente fala não, elas se jogam, elas choram, elas ficam bravas. E a gente não. A gente mantém aqui, ó, sempre na mesma, sempre a mesma cara, sempre o mesmo jeito, sempre. A gente não se manifesta. Então que hoje a gente consiga se humilhar diante de Deus. Diz a palavra de Deus que não tem como ele trazer um vinho novo para outro velho. Não, nós precisamos nos esvaziarmos para conseguir essa manifestação do Senhor, para conseguir essa cura do Senhor. A gente precisa nos esvaziar de nós mesmos, nós precisamos nos humilhar. Ainda tem esperança. Ainda tem esperança e a gente pode sim conseguir acessar esse lugar. Que hoje a gente consiga acessar esse lugar. Nos humilhando, chamando a atenção do Senhor. Chamando a atenção para que Ele consiga se inclinar e querer nos ouvir. Amém? Em nome de Jesus, Senhor. Estamos aqui, papai. Estamos aqui, Senhor Jesus. Está aqui o nosso coração, Senhor Jesus. Clamamos por Ti, nos humilhamos para Ti, Senhor Jesus. Queremos a Sua presença, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, traz cura, traz revelação nesse lugar, papai. Queremos, Senhor, tudo novo. Queremos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Faz aquilo que o Senhor precisa fazer. Essa é a hora de falar com seu Pai. Essa é a hora de clamar com todas as suas forças. Essa é a hora de abrir a sua boca, dele te ouvir, dele ouvir tua voz, dele ouvir teu choro, dele ouvir o teu clamor. Ah, Senhor.
obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos renovar, papai. Obrigado, Senhor Jesus, por nos limpar, papai. E ainda há esperança, Senhor. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Esse é o caminho. Esse é o caminho do acesso ao coração do Senhor. Aquele que crê e aquele que se humilha. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora eu entendo o apóstolo. Vocês não jantaram? Estão tudo batendo assim comigo. Vamos bater mais forte para Jesus, né? A gente está vivo, a gente está com saúde, a gente está aqui podendo receber mais da parte de Deus. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Amém? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. E Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém? Ele poderia falar só assim na palavra, aqueles que o amam, mas não. Aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Amém? É como quando Jesus disse para Pedro, né? Se tu me amas, vai lá fazer o meu serviço, vai lá cuidar das minhas ovelhas. Amém? Vai lá e age, toma uma atitude. Então olha para quem está do teu lado aí, reage, toma uma atitude. A gente não pode só ouvir, amém? Senão a gente vai ficar aquelas ovelhas gorda. Não olha para Amém, recebo. Mas nós não podemos só ouvir, nós precisamos tomar uma atitude. Amém? Hoje Deus estava falando para mim como eu sou acomodada, como eu escuto as coisas, digo, nossa, é verdade, eu vou fazer isso e não faço nada. Você entende? Então nós não podemos só ouvir o que a palavra de Deus diz e ficar parado, ficar imóvel. Eu sei que existe um mundo espiritual que às vezes a gente tem que travar uma batalha, né, para agir. Mas que nós possamos já ter um entendimento que a gente precisa tomar uma atitude. Amém? E a palavra de Deus, ela não se encerra no ama, ela se encerra, então vai e obedece. Quando Pedro diz, Senhor, tu me amas, eu imagino que ele queria um abraço, um beijo, ele queria ficar ali com Jesus lambendo ele. Não. Se tu me ama, vai fazer alguma coisa, vai tomar uma atitude, vai mostrar que aquilo que tu realmente fala é verdade. Se eu só simplesmente dizer assim para quem está aqui sentado, eu te amo, mas a minha atitude não corresponde com aquilo que eu falo, é aquilo que foi falado aqui, como a obreira Tainá falou. A gente está sendo hipócrita, entende? A gente está cantando, mas a gente está ali no nosso lugar. Nós não estamos, porque quando nós falamos, o nosso corpo ele age, amém? Ele demonstra, né? Quando a gente escuta algo que a gente não gosta, nós fazemos uma cara. Eu descobri esse final de semana que passou, que quando eu não gosto de algo, eu fico assim, ó. Mas dentro de mim eu pensei, não, ninguém sabe o que eu estou pensando. Sim, a pessoa sabe o que tu está pensando, porque o teu rosto diz. Amém? Nós falamos com o nosso rosto. Por isso que eu estou cheio de expressão. Você também deve falar com o seu rosto. Eu observo, olho vocês aqui, tem uns que estão assim, sorrindo. Tem outros que estão pensando. Amém? Então que nós possamos agir. E obedecer é bem difícil. Por quê? Porque Deus, ele é fiel e ponto. E a fidelidade de Deus não é a nossa fidelidade, que é falha. E nós muitas vezes temos dificuldade, comparamos Deus, a nossa fidelidade, a fidelidade de Deus com a nossa. Entende? Como nós falhamos, Deus também vai falhar com a gente. Então a gente acaba duvidando dele. E ele nos promete coisas e nós achamos que aquilo ali nunca vai acontecer. Quando na verdade ele não falha, ele é fiel. Mas nós, porque não obedecemos, não recebemos. Você aí compreende? Nós precisamos obedecer. Necessitamos obedecer. E é difícil, né? Tanto para mim quanto para vocês é difícil. Mas naquilo que eu já obedeci, eu venci.
Naquilo que você já obedeceu, você já venceu. Amém? E você já pôde provar um pouco dessa fidelidade de Deus. O tanto que eu me dou para Deus é o tanto que eu tenho dele. Você consegue compreender? Se você está sentindo que você está no raso, é porque você não está se doando. A partir do momento que eu saio da minha casa e venho para um culto, eu entendo que eu tenho necessidade de vir aqui, receber algo mais de Deus, amém? Receber algo que está me faltando. Você não vai sair daqui com faltando algo, você vai sair daqui com aquilo que você tem, mas além daquilo que você veio buscar. Amém? Você não vai sair daqui só com aquilo que você veio buscar, é além. Isso é fato. Porque Deus, ele é tremendo. E a fidelidade de Deus não é a nossa. Deus é fiel e ponto. Quantas coisas eu coloquei diante de Deus que eu ia ser fiel com Ele e acabei falhando no caminho? Quantas vezes eu prometi coisas para Deus que eu não fiz, mas Deus fez? Você compreende? E Ele perdoa a gente por isso, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Nós podemos mentir para quem está do nosso lado, mas a gente não mente para Deus. Antes de eu sair daquela cadeira, eu já sei que eu não posso vir aqui contar mentiras, porque eu sei que Ele está me olhando. Você compreende? Eu posso vir aqui contar uma história bonita para vocês, mas depois eu vou chegar ali e Ele vai me chamar de mentirosa. Amém? É difícil, é? É difícil para mim obedecer. É bem difícil. Mas a gente sabe que não existe outro caminho. Você compreende? Não existe outro caminho. E o que eu quero falar para você? Dado que Deus, ele é fiel, ele é correto, dado que Deus, ele é certo, amém? Por que as coisas não estão funcionando comigo? Porque eu não estou sendo fiel, não estou obedecendo, não estou fazendo a minha parte. Você compreende isso? E eu estava negociando com Deus uma coisa semana passada, que eu ia fazer algo e já estava negociando com Deus que eu não queria ser 100% correta. Né? A Bíblia manda a gente dar de César o que é de César e dar de Deus o que é de Deus. Eu queria dar o que é de Deus, mas eu não queria dar o que é de César. Não sei se você consegue compreender. Então eu queria ser correta com Deus, mas eu não queria ser correta com os homens. E aí nisso eu dei várias desculpas para Deus. Vários argumentos bons eu falei para Deus. E aí até pedi prazos para Deus. E Deus falou para mim que não. Ou a gente se posiciona com uma atitude, ou a gente vai sempre colher daquelas atitudes erradas. Você consegue entender? Se eu falhar com o homem, eu vou colher. Se eu falho com Deus, eu também vou colher. São sementes, não tem como eu colher diferente. Eu não sei se consigo estar explicando certo. Às vezes não. Enfim. E o que eu quero dizer para você? Se você está colhendo algo ruim neste momento, na sua vida financeira, é porque você não está semeando algo bom. Pastor, o que tu quer dizer com isso? É que se quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela nos ensina, ela fala que nós precisamos ser dizimistas. Amém? Nós necessitamos. Porque Deus precisa, não porque nós precisamos nos livrar da avareza. Amém? Do mamon que prende o nosso coração, da infidelidade. Nós precisamos ser livres disso. Não é Deus que precisa ser livre, é nós que precisamos nos desprender. E a gente está olhando na nossa volta, e será que a gente ainda duvida que Jesus está à porta? Ainda hoje eu estava falando com Deus, eu falei, Deus, estou aqui eu ajuntando os meus tesouros, e o Senhor já está vindo. Sabe, você consegue compreender? E a gente se perde nisso. Nós queremos conquistar muito, né? Nós queremos ser conquistadores, ou glória, mas que nosso coração não se perca. É princípio sim, e eu fico indignada com quem ensina, né, com os pastores de internet que ensinam que você não tem que dizimar. Sabe, eu fico indignada com isso. Porque quem está no meu dia a dia não é pastor de internet. É quem está aqui que eu posso beliscar, incomodar. Por que eu estou falando isso? Porque somos nós os responsáveis para sustentar a igreja do Senhor. Foi na nossa mão que Deus colocou essa responsabilidade. E aí nós ficamos olhando para nossa vida financeira e ficamos negociando com Deus que nós não queremos dar naquele momento, ou que nós não queremos fazer aquilo ali que é muito difícil. É muito difícil obedecer, é muito difícil, né?
Mas eu digo para você, você não tem nada a perder com Deus. Nada a perder com Deus. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa por 2 anos. E aí, ele estava falindo a empresa e ele disse assim para mim: Tawane, eu não tenho dinheiro para te fazer teu acerto, mas eu vou te pagar em pizza, pode ser? Eu falei, pode ser. E todo final de semana eu ia lá, o Roberto ia lá, pegava 6 pizzas e ia vendendo. Acho que até a pastora comprou para ajudar a gente. Então o meu acerto foi em pizza. E a gente pegava aquele dinheiro e comprava as coisas. Ou pagava alguma coisa, não me lembro agora. Passaram-se 5 anos. Ele foi no lugar que eu trabalhava e ele disse assim, ele ia lá sempre, né, comprar lixa para lixar o carro. Ele dizia assim para mim: Tawane, sempre que eu olho para ti, eu lembro que eu devo para ti. Aí eu pensava assim comigo, que louco. Mas eu tinha perdoado ele, porque ele já tinha me pago. Amém? E aí ele falou assim: eu quero pagar o que eu te devo. Fiquei te devendo uma beirada, né? Falei, ficou me devendo, mas eu não me lembro quanto. E ele falou: vamos fechar em 1.500. Vamos. E aí eu tinha falado para ele pintar o meu carro, né? Que era vermelho e o vermelho desbotado. Eu falei, pinta ele, vê quanto fica. E aí ele pintou o meu carro e ele me pagou a dívida. E o que eu quero dizer com isso para você é que quem serve a Deus não é roubado. Desde que não roube de Deus, desde que não roube do homem. Amém? Naquele momento da minha vida eu estava sendo honesta. Hoje talvez não. Talvez eu possa estar sendo falha. Eu tentei roubar dos homens semana passada. Estava negociando com Deus para não ter que pagar meus impostos. Você entende? Para sonegar alguma coisa, para não ter que ser tão 100% correto. E Deus me cobrou isso. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente é humano. Se vocês me beliscar, vai doer. Vou sentir dor, entendeu? Então é difícil, porque se a gente for realmente 100% fiel em tudo e obedecer a Deus em tudo, a gente vai comer o melhor dessa terra. O problema é que a gente não é fiel em tudo, não obedece em tudo e a gente ainda diz que é Deus que não é fiel. Entende? A gente compara Deus com a nossa fidelidade, a gente acha que Deus é igual a gente. Não é. Não é. Ele é quem nos criou, ele é dono de tudo. Ele não tem problema nenhum em nos abençoar com o melhor dessa terra. Amém? Mas Deus criou o mundo através de princípios. Ele não quebra a lei. Ele não vai quebrar uma lei para me beneficiar. É eu que tenho que obedecer as leis, os mandamentos. Amém? Para tomar posse daqueles benefícios. Você consegue compreender? Ser um dizimista vale a pena. Ah, por que vale a pena? Porque eu vou ter conquistas? Não, porque você sabe que dentro do seu coração o dinheiro não te amarra. O dinheiro não te prende. Amém? É tão difícil. É tão difícil isso para nós, né? É difícil obedecer. Eu sei que é, eu sei como que é. Mas eu digo para você, vale a pena. Deus tem muito mais para nos dar. Amém? Deus tem muitas coisas. Ele só quer que a gente tome uma atitude de coragem e obedeça. Pastora, eu não sei como faz para dizimar. Você pode chamar no final do culto o pastor, um líder, e pedir uma ajuda. Amém? Ele vai te ensinar. E aos poucos você vai se organizando. E aos poucos você vai arrumando a sua vida e tampando as brechas. Amém? Aos poucos as coisas vão fazendo sentido. A vida da gente, quando a gente vem para Jesus, está uma bagunça. Tudo quebra, tudo estraga. Às vezes a gente está sério, está ali gastando um monte com farmácia, com medicamento, com várias coisas. E quando Deus está ali ensinando a gente que se a gente for fiel, tudo isso, Ele consegue. Você consegue compreender? Teve uma vez que a gente levou um golpe, a gente comprou 1.000 tijolos, pagou o Pix e eles não deixaram na nossa obra. A gente pagou R$700. E foi doído. E a gente foi e falou para Deus: Deus, a tua palavra diz que quando a gente é dizimista, a gente pode chegar diante de ti, porque o Senhor vai nos respaldar, vai fazer voltar esse valor. Gente, vocês não têm noção. Assim, ó, uma vez, eu não consigo contar tudo, mas o Valmir é testemunha, não foi, Valmir? O que eu ganhei? Quantos tijolos eu ganhei, Valmir? Um milheiro eu ganhei da rua da esquina da frente. Foi o Valmir que levou lá na minha casa. Vocês estão entendendo? O que me foi roubado me foi devolvido e eu não paguei nada?
E tá ali, ele não vai deixar no dia para vocês. Isso foi uma das coisas que me voltou. Então não que a gente não vai ter luta, mas a gente precisa ser fiel. Você consegue entender por que a minha vida está trancada financeiramente? Porque você não está sendo fiel, eu não estou sendo fiel. Não tem lógica quando alguém vem com o papinho, porque minha vida financeira não está indo para frente, depois tu está desmando. Sabe, eu sei que às vezes é arrogante da nossa parte, mas não tem. Com Deus, 1 mais 1 é 2. Mas a gente não, né? A gente não dá o 1, conta 1 de Deus e quer que vire 2. Entende? Não tem erro para isso. Seja fiel, obedeça e tudo vai bem na sua vida. Sua vida financeira vai ser transformada sim. Amém? Deus não vai deixar você ser roubado por homens. Deus falou essa semana para mim, tu não vai ser roubada por homens. Você vai ficar cuidando, não. Entendeu? Quero que você entenda isso. Preciso tomar uma atitude. Minha vida financeira precisa mudar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você traga até o altar o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Com alegria, feliz, porque o Senhor está nos observando. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e o seu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora estava apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Amém? Você pode estender a sua mão em direção ao altar, nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, as ofertas, os dízimos, Senhor, do teu povo, Deus. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor vá diretamente, Senhor, à vida financeira de cada um deles, Pai. E repreenda todo o demônio, Senhor, que age na vida financeira do teu filho, da tua filha. Repreendemos agora, Senhor, em nome de Jesus, a enfermidade que faz eles gastar com farmácia. Repreendemos agora, Deus, em nome de Jesus, o desgaste, o cansaço. Declaramos o Senhor abençoando, Deus, poderosamente, Senhor, a vida financeira deles. Senhor, abençoa, provê, Senhor, sobre os lares, provê, Senhor, sobre os seus armários, que as suas dívidas sejam pagas, quitadas, que as suas dívidas, Senhor, em nome de Jesus, até aquelas em valores altos, o Senhor possa preparar, Deus, de alguma forma, negociações, Pai, que possam, Senhor, ajudar o teu filho a se livrarem das dívidas, Deus. Ajuda, Senhor, eles, Espírito Santo, Deus, ajuda cada um de nós, Pai, a ter, Senhor, uma noção, Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, a ser administradores daquilo que entra na nossa mão, porque tem o devorador, mas também tem a parte que nós precisamos aprender, Senhor, a administrar o dinheiro, Deus. Então nos ensina tudo isso, Espírito Santo, e guarda, Senhor, livra, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Estenda sua mão em direção os projetos de vida. Pai, ali estão os projetos, nós colocamos diante do Senhor e declaramos, Pai, os milagres sobre a vida de cada um ali, sobre cada pedido, sobre cada vida mencionada em cada carta, em cada papel, Deus. Em nome de Jesus, sobre cada um ali que foi colocado, Deus, nós declaramos os milagres, as transformações, a libertação, Deus. Em nome de Jesus, a cura dos vícios, Espírito Santo. O Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos. Ali está um ato de fé. Eles colocaram no papel porque eles creem que o Senhor pode fazer. Então move os teus anjos, dá ordem aos teus anjos, Pai, para que esses pedidos de oração aconteçam, Pai. Liberta eles, Pai, de toda marca, de todo pacto com Satanás, e declaramos eles abençoados para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso. Glória a Deus. Amém? Eu quero contar o meu testemunho do encontro que a gente foi no final de semana, que todo mundo contou e não deu tempo de eu contar, né? Então,
Eu lembro que a gente chegou lá na sexta-feira, e sexta-feira sempre é dia de confronto, né? Onde a gente é confrontado com os nossos pecados para que a gente possa ver quem nós somos diante de quem nós estamos, né? Como nós somos pecadores. E eu fiquei esperando ali Deus me chamar de alguma coisa, dizer para mim, mostrar os meus pecados, né? E eu fiquei pensando, o que eu vou ter que confessar? Preguiça, egoísmo. E fiquei esperando, Deus me diga o que eu preciso confessar, como o Senhor me vê. E eu não conseguia ver, e eu fui confessando pela fé, assim, mas nada que Deus tinha dito, assim. E eu lembro quando eu fui no banheiro, eu cheguei no banheiro, Deus começou a ministrar, era hora de confronto, e Deus veio com cura. E eu fiquei assustada ali, comecei a chorar, porque Deus falou, sabe por que eu te trouxe para cá? E na quinta-feira a gente tinha falado sobre força, né? A força na palavra. Sabe por que eu te trouxe para cá? Para mostrar para ti a tua força, o quanto tu é forte. Tu veio com mais 12. E para trazer 12 pessoas não é fácil. Pagar o valor que paga, embarcar, abrir mão no final de semana, estar aqui. E olha a tua força, o quanto tu é forte. E ali Deus começou a me ministrar. Eu não estava mais, eu estava num momento onde eu estava me sentindo menos importante, como se a minha vida não fosse tão válida. Estava vivendo aquelas crises ali. E naquele momento, então, Deus veio e trouxe cura para a minha alma, dizendo o quanto eu sou forte e o quanto eu sou necessária. E aí, então, Deus trabalhou no meu emocional, trouxe cura para as minhas emoções, para que eu pudesse me ver como o Senhor me vê. Às vezes nós não nos vemos como Deus vê. Às vezes nós estamos nos sentindo um patinho feio, um patinho feio, e Deus nos vê como um grande cisne, né? Então eu queria trazer isso para mim, para você hoje, né? Acho que é muito válido que a gente testemunhe aquilo que Deus fez na nossa vida, para que você também, às vezes, ouvindo aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, também você se veja, né? Então, o que eu queria dizer com isso que Deus me ministrou na sexta-feira, é que às vezes nós não estamos nos vendo como Deus nos vê. Nós estamos nos sentindo nada, sem importância, como se as coisas para nós não fossem tão boas, e Deus, Ele nos vê como um grande cisne. E às vezes Ele nos leva a lugares que são difíceis. Deus poderia fazer um encontro conosco aqui, hoje, agora, nessa hora? Poderia. Mas por que eu precisaria sair da cidade, ir num outro lugar, pagar um valor, ficar 3 dias? Porque Deus quer mostrar para nós o quanto nós somos fortes. Amém? Foi o que Ele passou para mim nesse tempo. E eu lembro que a minha mãe tinha falecido, já vai fazer agora em novembro 4 anos, e a gente pensa que essa dor do luto acaba, né? Logo e tal, mas quando a gente vê, a gente carrega ainda essa dor, é tão difícil, tão complicado, né? Eu não consegui entender muito as outras pessoas até a gente viver aquela dor do luto. E quando nós chegamos na sexta-feira, antes de eu ir para o encontro, na hora que eu estava fazendo a inscrição, tinha uma livraria do lado ali, e na livraria estava falando como superar a dor do luto. Eu falei, meu Deus, eu quero esse livro. E eu entrei e comprei aquele livro. E quando eu entrei no encontro, Deus só ministrava sobre isso. E quando a minha mãe havia falecido, eu desisti de ser mãe. Dentro de mim existia uma desistência. Eu só quis ser filha. E ali eu fiquei então começando a perder toda a minha autoridade como mãe. E que Deus estava restituindo de volta a minha autoridade materna. Porque eu comecei a perceber que eu não tinha mais autoridade sobre a minha filha, não consegui mais ter a mesma autoridade sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre eles fazem o que querem, fazem como querem, não pedem mais a opinião. E eu, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sou eu o problema. E Deus não, dentro de mim, eu quis só ser filha. Eu esqueci que eu também era mãe. E Deus então começou a ministrar meu coração sobre isso, que eu deveria desligar, que havia um laço de alma entre eu e a minha mãe, e que agora era hora de eu me desligar desse laço de alma, para que eu pudesse então exercer eu a maternidade, e não mais ficar dependendo de uma referência, porque a referência, o legado já havia sido deixado. E ali então eu chorei muito, é muito dolorido quando a gente vai se desligar, né, emocionalmente disso, porque na verdade eu preferia estar com a minha mãe. Olha só que ilusão da gente, né? A gente vive uma vida para aprender algo,
né, para aprender um legado, mas quando a gente perde alguém, é como se a gente quisesse estar com aquele alguém e desistir de tudo que a gente conquistou na vida. E ali então Deus, aquele tempo já foi, agora é tempo de tu exercer o que ela exerceu, né? E na verdade a gente quer continuar sendo filho sempre. Quando Jesus, sendo o único filho, né, deixou a sua eternidade, deixou lá a sua glória e veio para cá para poder se tornar Senhor dos senhores, né? E o irmão mais velho. Então, Deus começou a ministrar todas essas coisas, foi muito legal, foi muito interessante. E uma outra coisa que Deus me ministrou foi sobre a gente que já caminha um pouquinho com Deus e já foi em alguns lugares, a gente acaba se tornando um pouco crítico, né? Um pouco crítico, um pouco, como é que eu vou falar? Aquilo lá não é bom, aquilo lá não está bom, aquilo lá poderia ser diferente, aquilo lá poderia ser diferente. E Deus então disse, olha, o encontro não é no lugar, o encontro não é com as pessoas, e nem com a logística, o encontro é comigo. Então, em qualquer lugar que nós formos, nós temos que ter esse entendimento, que o encontro é com o Senhor. E é o Senhor quem vai nos ministrar, e Ele vai usar as situações, seja simples ou seja num patamar muito maior, né? E daí Deus me levou no Salmo de número 23, falando que Ele coloca um banquete na presença dos nossos inimigos e que o cálice transborda, né? Lugares extraordinários é onde Deus muitas vezes vai nos levar. Mas tem lugares em que Deus vai nos levar para a caverna, e ali quem vai nos alimentar são os urubus. E nós precisamos entender que o foco não está no urubu e nem no banquete, o foco está em quem está ali nos ministrando, né? E que é o Senhor, que o encontro é com Ele, e que eu precisava abrir mão dessa coisa de olhar a logística, né? E que a gente precisava entender que há lugares em que Deus vai nos levar que serão extraordinários e coisas inesquecíveis que nós nunca vimos. E há lugares que às vezes Deus vai nos levar aonde tem pernilongo, aonde está frio, aonde tem uma lagoa gelada, ou aonde tem um rio sujo, mas ali o Senhor está. E o importante não é o lugar, mas quem está naquele lugar. E quem vai nos curar, e quem vai nos ministrar, né? E entre isso outras coisas, teve umas coisas que Deus me pegou lá que foi bem dolorido, bem difícil também, alguns pecados, algumas coisas que eu precisei liberar, soltar do meu passado, onde eu fui mesquinha, aonde eu fui avarenta, aonde eu fui, Deus foi mostrando muitas coisas ali eu fui pedindo perdão para Deus, e Deus foi mostrando também o quanto é possível evoluir, ser uma pessoa melhor, né, na presença dele, e aprender a depender do Espírito. Amém? Então, se nós confiarmos em Deus e andarmos com o Senhor, né, Ele vai nos fazer forte. Nós temos uma força extraordinária, assim como Ele. Amém? Porque o Espírito dele está em nós. Então você pode fazer proezas. Em Deus nós podemos fazer proezas e coisas maiores ainda do que aquelas que nós imaginamos. E às vezes nós estamos nos sentindo mal, estamos nos sentindo um patinho feio. Mas Deus vê você como um grande filho. Deus acredita em você. Ele não chamaria você, não colocaria você aqui para falar no nome dele se ele não visse você como alguém muito precioso, como um grande cisne. Amém? Então que Deus possa te abençoar. Você é uma pessoa muito forte por causa da presença dele, e em Deus você pode fazer proeza. Por mais que você ache que você está fraco, por mais que você ache que a vida não está boa, o nosso Deus é um Deus de cura, e que ele possa estar te curando aqui nesse lugar. Eu profetizo isso nessa noite sobre a sua vida, um nível de cura para você em nome de Jesus, para que você possa se enxergar como Deus te vê. Amém? Deus te abençoe, apóstolo Antônio. Uma salva de palmas para Jesus. Não, faz direito. É forte. Amém? Agora já? Glória a Deus. Queridos, boa noite. Graça e paz. E é meio fraco, né? Misericórdia. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Melhorou, está um pouquinho melhor. Vamos ficar de pé só um pouquinho, só um pouquinho, para a gente orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de poder estar reunidos em nome de Jesus, para poder ouvir tua voz, poder
olhar para a Tua Palavra e permitir que a Tua Palavra trabalhe dentro de nós, Pai. Nós queremos nos humilhar agora, declaramos a nossa dependência, declaramos que o nosso coração está voltado para o Senhor, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua autoridade e te pedimos, Pai, fala ao nosso coração, queremos te ouvir, eu tenho fome de te ouvir, eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco naquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios de número 15. E versículo de número 32. Provérbios 15, 32. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta e a repreensão adquire o entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Mateus 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vou repetir o versículo 27, eu quero a sua atenção. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Palavras de Jesus. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, vírgula, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, outra vez diz, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Eu quero sua atenção por alguns minutos. A gente foi para o encontro esse final de semana, fomos a liderança inteira da igreja, os pastores. E a Suzy estava falando algumas coisas aqui que Deus ministrou no coração dela. Eu estava também num momento assim, em uma ministração, o pastor estava pregando. Sabe quando você fica distante achando que está perto? Quando você se acostuma com a fé, se acostuma com Deus, com as coisas que pertencem a Deus, eu estava me sentindo mais ou menos assim. Eu sabia o que deveria fazer,
Em alguns momentos eu fazia, em alguns momentos eu fazia do meu jeito. E às vezes a gente entra num automático e a gente acha que o nosso jeito é o jeito que funciona, porque a gente aprendeu assim. E eu quero chamar a sua atenção porque Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que fala a respeito da humildade, porque humildade não é um rosto triste, não é a gente pegar a sobrancelha da gente e fazer tipo a sobrancelha daquele gato de botas, né? Quando ele ficava assim querendo se fazer de bonzinho, ele botava a sobrancelha para baixo. A humildade não é uma característica externa, é uma coisa de dentro do coração. E a gente, por natureza, né, a natureza criou a gente assim, a gente é formado pela vida a buscar conhecimento, a buscar entender as coisas, e a gente luta. Isso é legal a gente ser assim, porque a gente vai aprender bastante. Né? Quem procura aprender as coisas vai ser diferenciado daqueles que não entendem as coisas. E tem muita coisa dentro de nós que nós temos um modelo que é o modelo do mundo, a humildade do mundo. A humildade, para nós, muitas vezes, é uma calça rasgada, um tênis surrado, não se apresentar muito bem, digamos assim, exteriormente, mas a humildade não tem nada a ver com isso. A humildade está ligada 100% ao nosso coração. E a Bíblia diz que existe uma fonte à humildade, que é Cristo. E quando a Bíblia fala de Jesus sendo essa fonte de humildade, e a palavra, ele mesmo disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso quer dizer que a humildade não é um posicionamento que de repente a gente fica humilde e de repente a gente fica armado. Humildade é algo que nós só aprendemos através de um relacionamento com Cristo. Isso não está ligado à religião. Isso, pelo amor de Deus, nós não podemos confundir Jesus com digamos assim, algo que é usado para transformar a nossa forma de cultuar a Deus. Não, Jesus não é isso. Jesus é o Filho. Na verdade, Jesus, ele é o Pai que se torna o Filho, e se humilhando na forma de Filho, ele experimenta a vida humana até ir à morte. Hebreus diz a morte de cruz, que seria uma morte de humilhação. Porque a nossa natureza, ela não é humilde. A nossa natureza, ela é orgulhosa. Eu tenho um amigo, uma vez eu peguei ele num assunto assim, ele disse: não, eu sou tão humilde que eu tenho até orgulho da minha humildade. Então, a humildade não é algo que a gente aprende sentado numa cadeira numa faculdade. Não é um livro que você lê e você diz assim: olha, o escritor falou que é assim, então eu vou ser humilde porque o livro está falando para ser assim. Humildade é nós reconhecermos quem somos e também aprendermos quem Deus é. Deus, ele não é aquele velhinho sentado numa cadeira lá no céu, com um pedaço de pau desse tamanho na mão, com aqueles cabelos brancos, compridos, que está esperando a gente fazer o primeiro pecado para fazer assim na gente. Pega, seu infeliz. Deus não é isso. Quando a Bíblia fala a respeito de Deus, a Bíblia fala que Deus é amor. E a Bíblia também fala, irmãos, que Jesus é gerado em nós pela palavra, pela verdade. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Cristo dizendo, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, existe um formato de vida que é diferente do formato do mundo. E humildade a gente não aprende lá fora, a gente aprende aqui dentro, com os diferentes. Né? Eles são diferentes da gente. Não é errado, né? Você sentar com uma pessoa inteligente, conversar, você aprender. Isso tudo faz parte do pacote, do colégio de Deus. Mas a humildade, ela é o resultado de a gente viver Jesus.
experimentar Jesus. E mesmo assim, isso não nos torna perfeitos. Repito, nós, enquanto estivermos vivendo no corpo, nós estaremos sujeitos ao pecado, porque a Bíblia diz que o pecado está no corpo, está em nós. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer Cristo para que Cristo não seja mais um produto da religião e que, sendo Ele a verdade que agora guia o meu coração, eu comece a aprender com Ele como eu faço para viver a vida de Jesus, para experimentar Jesus, para mergulhar na palavra e entender quem Jesus representa na palavra para nós. Teve esse encontro lá, foi bem diferente. Teve um momento da confissão, o pastor disse assim: agora nós vamos sair para confessar. Eu digo assim: meu Deus, o que ele quer ouvir? E fazer aquela fila grande, aquela fila enorme. Eu digo assim: não, então eu vou. E me coloquei lá na fila, e de repente o pastor começou a ministrar e chegou na minha vez. Ele já é um amigo de muito tempo, o pastor, que nós conhecemos de outros anos atrás, em Blumenau. E eu fui me sentei com ele debaixo de um pé de árvore, e ele me fez uma pergunta. Ele começou me perguntando: o que você quer falar? Aí eu comecei a falar com ele a respeito de como estava o meu coração. O coração da gente, a vida nos abre feridas, nos proporciona sofrimentos. Quem está aqui e nunca sofreu, nunca experimentou um sofrimento? Eu creio que todos nós que estamos aqui, de alguma forma, nós vivemos um momento, uma situação que gerou sofrimento, decepção, tristezas, digamos, motivos de não querer olhar para frente, de ficar na estática, parado, não, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Se eu não me relacionar, eu não me firo, e a gente cria, digamos assim, aquela bolha da gente mesmo, e entra para dentro da bolha, e nessa bolha a gente acostuma com viver sozinho, de não conversar, de não se relacionar. Porém, a Bíblia diz que Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que fala. E como que Deus vai falar no meu coração se eu não busco por Ele? Porque eu quero que você diga para quem está do seu lado assim: orar não é pecado. Você pode orar em todo o tempo. Você pode orar em casa, você pode orar tomando banho, você pode orar dirigindo, você pode orar chorando, que dá certo também. Você pode orar em qualquer lugar, no seu trabalho, aonde você estiver, você pode orar. E a oração é que provoca o relacionamento. Quando você conversar com alguém que você gosta, você vai conversar com alguém que você tem liberdade de abrir coração, de contar problemas. Você não conta problema para qualquer pessoa. Para você abrir coração e contar um problema, você tem que confiar em alguém, você tem que ter essa abertura para conversar a respeito disso. Quando o Espírito Santo ele começa a gerar esse Cristo, eu não estou falando do Cristo religião. Cristo religião é assim: venha como estás e fique como queres. Agora o Cristo da Bíblia diz assim: venha, me conheça, se alguém quiser vir após mim. Capítulo 16, versículo 24 de Mateus. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Você tem facilidade de dizer não para você? Como você é com você? Você diz não para você? Você tem vontade de alguma coisa? Você vai lá na lanchonete e come. Não, quero tomar um sorvete. Vai estar frio, não tem problema. Eu quero ficar com as amigas muito amadas. Eu vou lá tomar um sorvete e não quero. Então a gente tem essa liberdade de dizer sim para a gente em todo o tempo. Você vai comprar um presente para você, você não vai na loja do 10 comprar um perfume do 10 para você. Você vai? Deixa eu achar um vendedor da Boticário, então da Natura, Eles estão aí espalhados aí no meio, Não se preocupe, se você querer, procure e ache. Mas, porém, nós queremos sempre o melhor para nós. Jesus estava falando que se eu quero aprender com Ele, eu preciso entender que eu preciso ser manso. A primeira característica é mansidão, e a segunda é humildade. Eu quero lhe fazer uma pergunta: como você é quando alguém pisa no seu pé? Quando alguém pisa no seu dedão? Deve dar um beliscãozinho assim, gritando, Por favor, gritando.
a pessoa que está do seu lado. Você está brincando, a pessoa vai sorrir para você, mas se você ganhar um beliscão forte, como você fica? Ah, peraí, está pensando o quê? Hã? Não, né? Ninguém faz isso. Claro, a gente é cristão, a gente não faz isso. A gente não faz mais isso. A gente está 100% curado. Afinal de contas, a gente já fez um encontro com Deus e a gente aprendeu que nós não devemos retribuir na mesma moeda. Porém, a Bíblia não está falando a respeito disso. Eu preciso entender que Jesus é manso e humilde de coração e eu vou aprender com Ele se eu me relacionar com Ele. Não é aquele negócio assim, eu vou orar. Deus, muito obrigado pelo meu alimento, quero te agradecer em nome de Jesus, amém. Eu chamo isso de oração do carteiro. Você lembra da época do carteiro? Ele chegava na frente de casa, no portão, e falava assim, carteiro! Aí você ia olhar, ele já tinha ido embora e a carta estava pendurada lá no portão. Porque ele era rápido, você sabe ter que hora assim. Pai, em nome de Jesus, está querendo ser muito obrigado por Jesus também. Está feita a minha oração. É claro que não é oração longa, é aquela oração de entrega. Aonde eu vou para Deus, eu não preciso esconder nada de Deus. Deus me conhece como eu sou, por dentro. O segredo de nós vivermos Jesus não é nós pensarmos que podemos nos tornar perfeitos. Porque nós não somos perfeitos. Cada pessoa que está aqui tem a sua criptonita. E tem alguma coisa que aciona ela. Você é calmo, tranquilo? Ou se você ficar nervoso, você morre? Calma, estou te chamando de cachorro. Pensa assim. Porque o ser humano também morre, né? O ser humano também reage. É isso que eu estou querendo dizer. Quando a Bíblia fala a respeito de humildade, sabe o que significa a palavra humildade? Vamos lá. Modesto, regrado e acessível. Modesto, qualidade do humilde. Regrado, é uma qualidade de equilíbrio. E moderado, está falando também a respeito disso. Tá? Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ler a Bíblia? Bate no irmão que está do seu lado e diz assim, irmão, volta para cá, irmão. Para de ficar viajando aqui. Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 3. Vou começar daqui. Nada façais por contenda ou se achando, por vanglória, mas por humildade, ponto e vírgula. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, isso aqui é fácil, irmão? Faça essa pergunta. Isso aqui é fácil, você considerar o seu próximo superior a você? Que geração é a nossa? Verso de número 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, uns aos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fica com a Bíblia aberta aqui comigo. Sentimento. O que representa a palavra sentimento para você? Sabe como nós entendemos sentimento? Afinidade, aproximação e carinho. Jesus, ele demonstra afinidade, aproximação e carinho. Como ele provou isso? Indo para a cruz, se entregando para a morte. Calma, você não precisa ir para a cruz física. A nossa cruz como cristãos, irmãos, é uma cruz 100% espiritual.
que Mateus 16, 24 diz, Jesus falando a respeito disso, ele diz que cada um deve primeiro negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Quer dizer, então, que eu tenho uma cruz. E calma, a cruz não é o seu parente, a cruz não é o seu vizinho, a cruz não é o seu patrão, a cruz não é o seu filho, a sua filha, a cruz não é o seu trabalho. A cruz lida diretamente com essa liberdade que eu tenho em querer ser humilde ou não. Eu tenho liberdade para isso. Deus nunca vai me forçar a fazer alguma coisa que Ele sabe que não está próximo de mim fazer. Ele não vai forçar, Ele vai me direcionar, na verdade. Não é forçar. Deus não faz nada forçado. Porque tudo que é forçado é pecado. Aí me obedece. Isso não é relacionamento, isso não é amor. Obediência cobrada não é amor. Agora, a obediência que vem através do reconhecimento, que você reconhece quem Deus é esse tipo de obediência que Deus quer da gente. Deus não exige da gente perfeição, Deus exige da gente aprendizado. Porque se eu aprendo com Ele, eu vou aprender da forma certa, o que é ser manso e humilde de coração. E eu repito, nós somos orgulhosos de fábrica. Ah, não, eu não sou tão orgulhoso, eu vejo fácil. Mas se precisar de novo. Eu conheço uma pessoa que uma vez essa pessoa disse para mim assim, eu te perdoo, mas se tu fazer de novo, era um amigo de Itajaí, na época eu congreguei em Itajaí, e teve um problema no momento de oração, e ele entendeu errado no momento que nós estávamos orando, e ficou muito magoado, eu tive que ir atrás dele para trazer de volta para a igreja. Aí ele interpretou a oração errada, mas não teve culpa. Eu fui na casa dele e disse, Senhor, eu queria, então me perdoa, porque eu não tenho dificuldade de me perdoar. Às vezes, né? Não, né? Se eu estiver errado, eu peço perdão mesmo. Eu peço perdão para o Davi, peço perdão para a Amanda, peço perdão para qualquer pessoa que eu reconheço que eu errei, porque eu entendo que o perdão é uma questão de essência, é uma questão de coração. Você não nasce com essa vontade de perdoar todo mundo, mas a gente, andando com Jesus, a gente aprende com Ele. Por quê? Porque Ele é manso e humilde de coração, e o que Ele faz para a gente? Ele vive nos perdoando em todo tempo, porque nós somos pecadores. Então, quando eu aprendo que eu tenho que ser manso, eu tenho que ser humilde, e que essas duas marcas me fazem ser parecido com Jesus, eu entendo que não é só eu pegar uma Bíblia e eu andar com a Bíblia na mão, não é só eu dizer que eu sou cristão, que eu sou evangélico, não é só isso, porque o reino de Deus é governo, e governo fala de ser dono de algo. Deus, quando Ele nos comprou através de Jesus, Ele nos comprou para a filiação, mas também para ser nosso dono. E de vez em quando a gente escapa da mão dele, ele bota a mão na gente, a gente vem para a igreja, a gente se firma, e daqui a pouco a gente já fica meio capenga de mão. A gente até está na igreja, mas a gente está meio assim, né? A gente está selecionando o assunto, a gente escolhe o que a gente se encaixa, o que tem a ver com a gente, mas tudo que a Bíblia fala, irmãos, é construção de Deus na vida da gente. E Deus construir Jesus dentro de nós é através desses dois fundamentos, humildade e mansidão. Eu aprendo muito, a gente fala bastante dela porque eu aprendo muito com ela. Nós temos uma cachorrinha no Pitbull, ela tem 4 anos, mas ela é uma criança, uma criança. Fica sempre no nosso meio, e eu estou sentado no sofá, ela pula para cima do sofá, deita em cima de mim. Ela é uma criança. A Bebel me ensina muita coisa. O nome dela é Bebel, quem não conhece, é só passar lá no portão e chamar a Bebel que ela corre. Ela vê na hora. Como ela tem facilidade de perdoar. Porque você sabe que tem cachorro que é raivoso, né? Se você
você fazer alguma coisa bem, ele te marca, e a hora que você bobear, você virar de costas, ele te morde. Faz alguma coisa para... E a Bebel é daquela raça temida. Você olhar para ela dá medo, porque ela tem os traços de cachorro bravo, um cachorro que dá medo na gente. Mas se você chegar perto dela, começar a ter a amizade dela, você vai ver que ela é dócil. Por quê? Porque isso faz parte da criação, faz parte de como ela é por dentro. A mesma coisa é nós, irmãos. Tudo está ligado a como nós somos por dentro. Eu quero dizer, irmãos, por favor, eu não estou falando de perfeição, estou falando de aprendizado. Aprender a ser humilde, para nós é difícil, não é fácil. Você chegar e dizer para uma outra pessoa assim, olha, poxa, me perdoa porque eu errei. Ou me perdoa porque eu lhe fiz um mal. Às vezes até o mal não é consciente, você não faz de propósito, mas causou o mal. Fez algo que machucou a pessoa. E o conselho de Deus, como fala aqui em Mateus, capítulo de número, se não me engano, está no 6, ali pelo finalzinho do 8, capítulo 8, Jesus diz assim, olha, que nós devemos amar os nossos inimigos. Seria melhor se Jesus falasse assim, ama teu amigo, como é fácil amar o amigo, né? O amigo a gente dá um pano, dá um presente, dá um bolo, a gente dá risada, a gente dá sorriso. Agora, como você é do seu inimigo? Quero te perguntar isso, queria que você perguntasse para quem está do seu lado, como você é com o inimigo, irmão? Fica com cara de Bebel revoltada? Você já viu o pitico bravo? Não, Jesus nunca deixa. Deus te livre disso. Deus te guarde. Porque aquilo é a natureza dele. Nós nascemos com uma natureza herdada dos nossos pais. Você presta atenção bem nos seus comportamentos, você tem muita coisa em você que tem tudo a ver com o pai ou com a mãe. Ah, não, eu não sou bem assim. Não, você presta atenção, porque é 23 cromossomos de cada um e nasceu um ser humano, você. Eu nunca vou fazer o que o meu pai fez, como você vê, quando a vida lhe dá uma oportunidade, daqui a pouco você também bebeu um negócio. Me olha assim que eu estou avançando. Porque aprender com Jesus, ser humilde, porque nós estamos vivendo um processo de transformação que não acabou ainda. Nós ainda estamos aqui, somos imperfeitos. Esse ser humano aí, que está do seu lado, esse irmão bonito, abençoado, essa irmã bonita, abençoada, é humana. De repente ela acorda naquele dia, não vou dizer qual dia, né? Mas vai que o dia do bem, naqueles dias que elas sangram, e não tem nada de legal, está tudo um problema, e de repente se encontra a irmã naquele dia, e a irmã não olha para você, não é porque ela lhe viu e lhe ignorou, é porque ela não lhe viu e passou direto porque estava nervosa, pensando nos problemas. Aí de repente acontece aquilo dali uma vez, acontece 2 vezes. Aí sabe o que o diabo faz? Ele diz assim, ela não gosta de você. Por isso que ela passou do seu lado e não olhou para você. Isso nunca aconteceu com você na igreja, não aconteceu ainda. Sinto lhe dizer que uma hora dessa vai acontecer. Aí o que nós fazemos no momento desse? Estamos na escola de Jesus, aprendendo com ele que é manso e humilde de coração, olhando para ele que é a forma que nos forma, que é a verdade que nos governa, que é o caminho que decidimos caminhar por ele. Vamos fazer aquilo que ele nos manda fazer. Ame o inimigo. A dar reações, né? Por quê? Porque a nossa humanidade está aqui. Você é humano. Se beliscar, dói. Se falar de forma errada, dói.
Se a gente tratar de forma também errada, também machuca. Então o que eu faço? Eu tenho que olhar para Jesus e entender que nós estamos no meio de uma sociedade que é falível, que não é perfeita e que de alguma forma as pessoas vão acabar de algum jeito me ferindo. Por quê? Porque eu sou relacionado, porque eu lido com pessoas e em todo tempo eu encontro alguém que esse alguém pode de alguma forma me ferir. E quando Jesus diz aqui, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Jesus começa lá nos versículos acima, Jesus diz assim: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Quem são esses cansados e sobrecarregados? É eu e você. Eu duvido que você chegou aqui hoje e você não precisa que Deus faça alguma coisa na sua vida. Se você acha que Deus não precisa fazer nada, sinto muito, isso é uma manifestação de orgulho. Pronto, falei. Eu fui bem rápido para não dar tempo de você pensar muito e achar que é muito humilde, porque a nossa humildade, ela tem um espelho, que é Cristo. E aprender com Jesus, irmãos, não é uma coisa fácil, é uma coisa que depende de muito entrega. Eu preciso me entregar. Jesus não toma nada de assalto da gente. Ele não diz assim: você é obrigado a ir para o céu. Não, até para o céu, para ir, você tem a liberdade de escolher. Você quer ir? Então tá bom, então vamos para o caminho. Vamos para a verdade e vamos para a vida. Mas eu pensei que só indo na igreja eu já ia para o céu. Depende do céu, né? Do céu. O céu da boca do leão. Claro, não é o seu caso. Lembra também em nome de Jesus. Deus está trabalhando na gente, mas a Bíblia fala que eu tenho que aprender com Cristo. Eu só consigo aprender com Cristo se eu me relacionar com Ele, se eu buscar Ele. E não pode ser uma busca de qualquer forma, tem que ser uma busca de todo o coração. E esse todo o coração é eu que falo para Ele: ó Deus, eu entrego. Eu entrego, você fica nervoso, fica com vontade de morder a orelha do motorista que fecha na rua. Senhor, Você está andando de moto, de repente, o cara não sai, não sei de onde, passa na sua frente, parece que vai levar você junto. Aí você respire. Não é verdade. É tão fácil, né, fazer isso? Pergunta aí para quem está do seu lado. Quando alguém me fecha na rua aí, como é que você tem? Aí eu lembro da Bebel, que tem a aparência de monstro, mas é uma neném, uma criança. Porque por causa da forma que ela foi criada, nós fomos criados para ter essa digamos assim, essa conexão com Jesus, essa vida de Jesus. E a gente vai ser aperfeiçoado até a vida dele. Então tem muito trabalho para fazer, irmãos. Dentro de nós. A gente não é fácil, a gente é difícil. A gente diz que é humilde, mas se alguém, de alguma forma, fazer alguma coisa que de alguma maneira deixa a gente estranho, a gente se comporta estranho e a gente não sabe retribuir o amor. Porque o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma decisão. Eu decido amar, porque Deus decidiu amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Crer é diferente de acreditar, ainda que na palavra crer, um dos sinônimos da palavra significa crer e se acreditar. Crer, segundo a Bíblia, é você depositar totalmente o seu coração nas mãos de Deus e confiar que Ele está cuidando de tudo. E que quando você tentar ajudar Ele, sabe o que você vai fazer? Você vai atrapalhar. Então não atrapalhe Deus. Diga para quem está no seu lado: irmão, não atrapalhe Deus. Deixa Deus pegar você. Vamos ficar de pé aí.
assim, olha, eu reconheço que eu tenho uma dificuldade. Não se preocupe, eu não quero expor você. Se você querer ficar aí também, vale, tá? Está a oração da igreja. Se você também fazer a sua oração, você vir para Deus, Deus vai também te responder. Mas se você quer que alguém ore junto com você, coloque as mãos em você e ore junto, que também tem uma força muito maior, quero convidar você a sair do seu lugar e tem que marcar para a gente orar, para chamar os pastores que estão aqui, para a gente orar junto com os irmãos. Eu não estou falando que você não é humilde, tá? Estou me dando a oportunidade de que você quer ser mais humilde. Ah, mas eu já sou humilde. Meu maior orgulho de ser humilde. Os pastores, por favor, os pastores, a gente orar junto. Quem está lá na mesa lá que está ouvindo lá, Ah, é o Alex? O Alex eu posso falar, Alex é coração. Vamos lá. Ah, Jesus, como é difícil. Como é difícil para a gente, Senhor, olhar para dentro do nosso coração. Quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor olhe para nós, Pai, nessa noite. O Senhor venha nos ajudar, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor, Pai, porque somos fracos, somos pequenos. Nós precisamos, Pai, desesperadamente, da Tua mão estendida sobre nós. Que o Senhor tenha a liberdade, Espírito Santo, para trabalhar em nós da forma do Senhor, como o Senhor quer fazer. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de fazer completo em nós aquilo que nós precisamos e necessitamos como filhos, como igreja. Toca-nos nessa noite, do lado de dentro, no nosso coração, Senhor, na nossa alma, para que nós possamos experimentar do Senhor, derramar de graça, derramar da Tua presença, derramar do Teu amor, derramar da Tua misericórdia. Que o Senhor faça, Senhor, de uma forma completa aquilo que só o Senhor consegue e pode fazer. Nós estamos nos rendendo, Pai, mais uma vez. Nós estamos nos entregando, Pai, mais uma vez. Nós estamos reconhecendo, Senhor, mais uma vez, que precisamos aprender contigo, que o Senhor é aquele que remove as opressões de nós, as tristezas, as angústias, Pai. Oramos pedindo, Espírito Santo, o Senhor trabalhe dentro de nós de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa, que o Teu nome santo seja glorificado nas nossas vidas. Porque a Tua fidelidade, Senhor, ela é muito maior do que tudo. Diz a Tua palavra, que o Senhor tenha liberdade para nos abençoar, para nos fortalecer, para abrir os olhos do nosso coração e para gerar em nós, ó Pai, Cristo vivo, Cristo ressurreto, um Jesus que nos muda, que nos transforma e que nos faz filhos, que nos deixa semelhantes como filhos ao nosso Pai. Faz completo, Pai. Faz dentro de nós, de dentro para fora, de dentro para fora. Que o Senhor faça, Papai, Tua vontade ser estabelecida, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu santo nome, e o Senhor será, Papai, honrado, reconhecido e exaltado todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Nós te damos o louvor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Se não me perdoa, eu não vou para o céu. Vamos orar. Como a gente descobre tudo muito rápido aqui na igreja, a gente vai orar pela Nayara, que fez aniversário semana passada. Vem cá, ela vai para a gente orar. Vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, a tua filha na tua presença. Oramos abençoando a vida dela, o seu aniversário. Oramos para que o melhor do Senhor se revele ao coração da tua filha. O Senhor a abençoe, Pai, muito, de forma tremenda, abrindo todas as portas. O Senhor sabe o que ela precisa. Que o Senhor a honre, Pai, com o melhor da terra. Que o Senhor dê aquele presente para ela que só o Senhor pode dar, Pai. Oramos abençoando a vida dela para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, com Jesus ao seu lado, seja muito feliz, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Ela recebe presente, viu, irmão? Ela recebe. Deus abençoe a todos. Alguém queria uma oração? A gente está aqui para orar. Deus te abençoe.